Boa noite para todos e para todas que estão chegando para nossa aula de Civil 4. Temos convidados hoje de reposição. Sejam bem-vindos. A Magda, por exemplo. Cássia, boa noite. Daiane, Stephanie, Lorena. Essa aula aqui, por enquanto, está só empoderamento feminino, né, gente? Só alunas entraram na sala de reunião por enquanto. É a nossa última aula antes da prova, né, queridas? Pois é, gente, olha só. Como é a nossa última aula antes da prova, eu vou dar uma matéria bem tranquilinha hoje, bem rápida. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem acerca da matéria que vai cair na prova, estou à disposição, certo? Bom, nós vimos, as últimas matérias que nós vimos foram as formas de aquisição de propriedade imóvel. Hoje nós vamos ver todas as formas de aquisição de propriedade móvel. Nossa, mas a gente demorou tantas aulas para falar sobre aquisição de propriedade imóvel. E aí a gente vai ver todas as formas de aquisição de propriedade móvel hoje em uma aula, Luana. Sim, exatamente. Por quê? Porque é bem simples, tranquilo. As as formas mais importantes de aquisição de propriedade são as relativas aos imóveis. E aí, Guilherme Sacramento chegou para a reposição. Olha só, pessoal, os meus alunos da parte da manhã, que pega a mesma matéria que vocês, eles são nossos convidados ilustres aqui, porque eles estão fazendo reposição. É bom que vocês conhecem os meus alunos da manhã. Bom, pois é, gente, então, rapidinho aqui para a gente falar da prova, vamos falar aqui das formas de aquisição de propriedade imóvel, para a gente já falar da prova de vocês. Pois bem, vou falar todas primeiro, quais são as formas de aquisição de propriedade imóvel, quais são elas. Primeira delas, tradição, está lá no artigo 1267 do Código Civil. Segunda delas é a ocupação de coisa móvel, artigo 1263. A terceira, achado do tesouro, que é a terceira forma de aquisição de propriedade móvel, achado do tesouro, artigo 1264 do Código Civil. Quarta, eu não sei fazer quatro. Tá, fiz. Quarta forma de aquisição de propriedade móvel, especificação, que está lá no artigo 1269. Quinta forma, confusão, comistão e adjunção. Como vocês podem ver, são nomes muito bonitinhos. E a última forma de aquisição de propriedade imóvel, usucapião. Ué, então tem como usucapir bem móvel? Exatamente, meu jovem. Exatamente. Então, rapidinho, a gente vê essas 6 formas aqui hoje. Agora, neste momento, now, hashtag partiu. Olha só, então, a primeira forma delas, tradição. Nós já estudamos tradição quando vimos formas de se perder coisa móvel. Aqui, só que quando a gente viu sobre tradição, nós vimos o seguinte: quando eu perco algo, quando eu perco o móvel, quando eu perco um bem móvel, eu ao mesmo tempo que eu perco, alguém recebe. Ao mesmo tempo que eu perco a posse, a propriedade, alguém está recebendo no meu lugar. Então, a tradição é uma forma de se adquirir coisa móvel, de se adquirir um carro, de se adquirir um celular. Ué, mas eu achava, professora, que fosse com contrato. Não. O contrato, ele é um instrumento utilizado ali para gerar uma obrigação de fazer. Mas a coisa móvel só se torna do proprietário
Você só pode dizer que aquele iPhone é seu o dia que ele estiver na sua mão. Ou por quê? Porque é a tradição que gera a publicidade daquela alienação da coisa móvel. É só através da tradição. Lembra que lá na coisa imóvel, o que dá publicidade da aquisição é o registro no cartório de registro de imóveis. Pois bem, aqui não, aqui eu estou falando de coisa móvel. Aqui eu estou falando de tradição. É como se a tradição fosse o registro no cartório para as coisas móveis, certo? Então, o que é a tradição? É a entrega efetiva da coisa móvel feita pelo proprietário, que é aquele que está vendendo, que está alienando, que está doando a coisa, ao adquirente. Aquele que está adquirindo a propriedade, a coisa móvel, em virtude de um contrato. Esse contrato pode ser verbal, esse contrato pode ser expresso, mas é a tradição que vai firmar ali a propriedade para o novo dono da coisa móvel, por exemplo, do celular que você acabou de comprar. Artigo 1226 do Código Civil fala dos direitos reais de coisas móveis. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Viram, gente? Então, você pode ter comprado, você pode ter transmitido ali, transferido o dinheiro, mas enquanto o celular não estiver na sua mão, não tiver chegado na sua casa, se não tiver apropriado do celular, não é propriedade sua. Por enquanto, só existe a obrigação de fazer. Ah, eu posso ser indenizado, então, se a outra parte não me entregar a coisa? Claro que pode, mas você ainda não é dono do celular, porque ainda não aconteceu a tradição. O artigo 1267 também fala da tradição. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Então, veja bem, se cai uma questão na prova sobre isso, onde foi firmado um contrato de compra e venda de um celular. A gente está falando de coisa móvel, certo? Então, foi firmado um contrato de compra e venda de um celular, só que o celular ainda não foi entregue para o novo proprietário. Então, eu posso dizer que já existe direito real de propriedade em relação desse novo proprietário com o celular? Não, porque o direito real nasce com a tradição, com a entrega do bem. Não houve tradição, não existe direito real. Existe o quê? Direito de obrigações, contratos. Quarto período que você estudou isso. Foi, né? Foi no quarto período que você estudou, eu acho. Não dei aula para vocês dessa matéria, mas geralmente antes do direito das coisas, é o direito das obrigações. Continuando, queridos. O artigo 1268 do Código Civil, que fala também da tradição. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Por exemplo, eu tenho um celular que minha irmã pega e vende, porque ela está precisando, sei lá, fazer uma... Estou precisando pagar uma conta, ela vê meu celular dando trela aqui. O que ela faz? Eu vou pegar o celular dela, não vou vender. E vende meu celular. E aí entrega o celular. A tradição foi feita. Só que o artigo 1268 diz o seguinte: feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade. Então, mesmo que ela tenha entregue a coisa para a pessoa que ela vendeu, essa tradição não gera efeito jurídico porque ela não era proprietária do celular. Existe exceção a essa regra geral de que a tradição tem que ser feita pelo proprietário? Existe, por exemplo, o leilão, quem faz o leilão de coisa apropriada, não, de coisa que foi penhorada, é o proprietário? Não é, meus queridos, não é o proprietário. É o depositário, né? Seria o Estado ali que está leiloando aquele bem do devedor que não pagou a sua dívida. Então, nesse caso, é uma exceção à regra que a tradição gera efeito jurídico quando do leilão. Vamos passar, então, para a próxima forma de aquisição de propriedade e de propriedade móvel, móvel com M de mola. Ocupação, segunda forma de aquisição de propriedade móvel.
O que é ocupar, gente? Ocupar é se tornar proprietário da coisa móvel, que esta coisa tem que estar sem dono ou abandonada. Então, eu posso ocupar algo desde que esse algo não tenha dono ou tenha sido apropriado. Vamos lembrar aqui o conceito de coisa sem dono e de coisa abandonada, porque eu só posso ocupar de coisa sem dono e de coisa abandonada. Por exemplo, se eu achar uma mala de dinheiro no ponto de ônibus, eu posso dizer que é uma coisa abandonada ou sem dono, para eu poder ocupar e tomar propriedade? Será para isso eu preciso saber o conceito de coisa sem dono e o conceito de coisa abandonada. Coisa sem dono, está no artigo 1263 do Código Civil. Quem se assenhorar de coisa sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. E o telefone aí, professora? Ok, voltando aqui do interfone. Gente, então, coisa sem dono, artigo 1263. Quem se assenhorar de coisa sem dono, para logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei. Ou seja, não sendo essa ocupação proibida por lei, se essa coisa for sem dono, pode apropriar. O que é uma coisa? Dá exemplo de coisa sem dono. Uma concha lá da praia, conchinha do mar, entendeu? Peixe que você pescou, que você achou lá no mar. Isso tudo é o quê? Considerado coisa sem dono. Eu posso ocupar dessa coisa, porque é coisa sem dono. Então, eu adquiro propriedade mediante ocupação de coisa sem dono. Eu também adquiro propriedade de coisa, eu também adquiro propriedade mediante ocupação de coisa abandonada. O Código Civil também conceitua coisa abandonada e determina que ela pode ser ocupada. Olha só, inciso 3 do 1275 diz que, além das coisas consideradas nesse código, perde-se a propriedade por abandono. Então, o que seria algo abandonado? Qualquer coisa que se percebe que o proprietário sabe de onde ela está localizada e abandona. Por exemplo, lembra da coisa perdida? Lembra do Lulu, do cachorrinho, que a gente fez uma atividade em sala de aula, onde o Lulu sumiu, ele fugiu, né? O portão ficou aberto, e aí o dono ficou doido atrás, e aí um fulano acha o Lulu perdido e leva para casa. E aí na coleirinha do Lulu está o nome do proprietário. O que fulano fez? Ligou atrás do proprietário, disse que estava lá com ele, o proprietário foi atrás dele. O Lulu é coisa perdida, abandonada ou sem dono? Quando encontrou o Lulu estava perdido, abandonado ou sem dono. Nesse caso, ele estava perdido. Isso. E coisa perdida não incide perda do domínio. Então, apesar do Lulu estar perdido, ainda existe um dono do Lulu. Por isso que eu não posso ocupar de coisa perdida. Eu tenho que averiguar, ir atrás, ver, ir atrás, que eu falo, cumprir todos os requisitos que a lei determina, para eu descobrir se essa coisa móvel, animais, são considerados como coisas, tá? Para a lei. Então, eu preciso tomar todas as diligências necessárias para saber se aquela coisa está perdida ou não. Se eu achar o dono, eu entrego para o dono. Se eu não achar o dono, o que eu preciso fazer? Entregar para a autoridade policial. Aí a autoridade vai promover ali, dentro das suas atribuições, a busca pelo dono ou te ajudar a achar o dono. Se o dono vem ao encontro de quem achou a coisa perdida e diz, pode ficar, aí, gente, deixa de ser coisa perdida para ser coisa abandonada. Aí, nesse caso, quem achou a coisa pode apropriar-se dela mediante ocupação, porque não é considerado mais, o Lulu não é considerado mais coisa perdida, mas ele é considerado como coisa abandonada, porque o proprietário soube e abriu mão do Lulu, coitadinho.
Então, nesse caso, o Lulu deixou de ser coisa perdida para ser coisa abandonada. E de coisa abandonada eu posso ocupar-me. Porque, então, a ocupação é uma forma de aquisição de propriedade móvel, só que eu só posso ocupar de coisa abandonada ou de coisa sem dono. Coisa perdida não tenho como ocupar, porque não é considerada coisa sem proprietário. A coisa perdida ainda está sob o domínio, sob a propriedade de alguém. O artigo 1263 do Código Civil fala dessa questão da ocupação. Quem se assenhorar de coisa sem dono para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação proibida por lei, defesa por lei. Próxima forma de aquisição de propriedade imóvel, achado do tesouro. Eu tenho certeza que você já quis procurar um tesouro perdido, principalmente se você já assistiu Goonies. Quem lembra de Goonies? Ainda bem que eu sou professora e não cantora. Então, lá nos Goonies, a galerinha vai atrás do tesouro perdido, né? Como é que era o nome do pirata? Capitão, como é que é? Caolho? Um negócio assim, melhor filme de todos os tempos. Se você não assistiu, um filme da década de 80, assista. Goonies. Simone, você nem era nascida, será? Gente, meu cabelo tá... Olha só. Achado do tesouro. Também é uma forma de se adquirir propriedade móvel. Artigo 1264. Vamos ver o que é achado do tesouro. Olha que interessante. Artigo 1264. O depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Então, veja bem, onde a localidade ali onde aquela coisa é achada, se for de alguém, aí tem que dividir o achado, o tesouro, entre o proprietário daquele imóvel onde foi encontrado o tesouro e a pessoa que encontrou o tesouro casualmente. Isso diz o artigo, esse é o texto da lei do artigo 1264 do Código Civil. Bom, meus queridos, se você ler os próximos artigos aí, que vem a seguir do 1264, você vai ver que existem algumas regrinhas desta forma de aquisição de propriedade móvel, que é o achado de tesouro. Para eu conseguir ser proprietário de um tesouro que eu encontrei, eu preciso obedecer essas regras que estão descritas nos próximos artigos a partir do 1664. Por exemplo, esse tesouro tem que ser antigo. Essa antiguidade aí é bem subjetiva, vai depender do caso concreto, mas para não se ter memória do dono, tem que ser bem antigo, né? Bem antigo, no mínimo, aí, umas 2 gerações já se passaram. Quantos anos dura uma geração, vocês sabem? Uma geração dura 25 anos. Então, por exemplo, se você calcula 2 gerações, nós estamos falando de 100 anos, 50 anos, querido. Olha que a matemática que bateu e foi embora rapidinho. Então, 2 gerações, 50 anos. Né? Então, o artigo 1264 fala de que esse tesouro ele é tão antigo que não se tem memória do proprietário, ninguém sabe. Todas as investigações não levam a ninguém. Então, é um tesouro perdido mesmo. Aí, nesse sentido, eu preciso, então, verificar quantos anos tem esse abandono, quanto tempo tem, é muito tempo, tanto é que eu nem lembro de quem, a comunidade, a sociedade, ninguém lembra, ninguém sabe do paradeiro do proprietário. Então, primeiro requisito, ser antigo. Segundo, estar escondido, oculto, enterrado.
Olha que interessante, é igualzinho o filme do Goonies mesmo. O tesouro estava no fundo do mar, dentro de um navio, e Produção, eles essa é acharam antiga, hein? o tesouro. Terceiro requisito, o dono ser desconhecido, óbvio, já isso aí já disse, né, pelo fato de ser antigo, não se ter memória do dono, ele é desconhecido. E o descobridor ter encontrado casualmente, sem querer. Aí não, né, meu filho? Aí você quebrou minhas pernas. Porque não quer dizer que se eu estiver indo atrás do tesouro aí, da caça do tesouro, eu não posso ser mais proprietário desse tesouro. É o que diz o artigo 1264. Eu tenho que encontrar casualmente. Tipo, estou andando pela praça, ups, tropecei, nossa, é um baú de tesouro. Aí eu posso apropriar dele. Se eu não achar o dono, né? Se for bem antigo, no sentido de que ninguém tem memória desse dono, porque senão seria uma coisa perdida, né, meus queridos? Seria uma coisa perdida, aí não entra nem aqui no artigo 264. Bom, também é uma forma de aquisição de coisa móvel, desde que conclua todos os pressupostos que a gente acabou de falar aqui com vocês. Quarta e penúltima forma de aquisição de propriedade móvel, especificação. Quarta e penúltima não, quarta e antepenúltima, porque são 6. Especificação. O que é a especificação? Artigo 1269 do Código Civil. Aquele que, trabalhando em matéria-prima, já ouviu falar do artesão, do ourives, não é o Eurípides, seu vizinho não, seu professor não, é o ourives. Então, aquele que trabalhando em matéria-prima em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário se não se puder restituir a forma anterior. É aquele ourives que está trabalhando uma matéria-prima e faz uma obra de arte, uma escultura. Essa escultura ela tem um valor que nem pode ser comparado com a matéria-prima. Né? Então, mas se o proprietário da matéria-prima se sentir lesado, ele pode ser indenizado com o valor da matéria-prima e não da obra de arte. Então, essa especificação é justamente isso. Eu pego a matéria-prima, eu, Lana, eu sou uma artista plástica. Eu pego a matéria-prima, o barro, e esse barro eu peguei ali na fazenda do meu vizinho. O barro é meu? Não é. A matéria-prima é de outro, certo? E aí eu faço uma escultura maravilhosa que fica famosa, vai parar lá no Museu do Louvre. Ou seja, fiquei milionária. Aí, nesse caso, o meu vizinho fala, peraí, o barro é meu, o barro é meu. Se não fosse meu barro, não existiria essa escultura no Louvre. Eu quero ganhar metadinha aí. Eu falo, não, meu querido, olha lá que está escrito no 1269 do Código Civil. Se você quiser, eu pago o valor do barro. Tá? Quanto que é? R$10 o quilo? Então, eu usei ali 2 quilos, R$20. Toma aqui para você. Aí sim, ele tem direito aos R$20. E não a metade da escultura que eu fiz. Por quê? Porque aqui o legislador ele quis valorizar o quê? O trabalho, né? A expertise daquele escultor, daquele trabalhador, certo? Então, essa é a especificação. Apesar da obra-prima ser de outro, eu que fiz a obra de arte é minha, aí eu adquiri a propriedade da coisa móvel, porque fui eu que trabalhei nela. Eu posso vender, fazer o que eu quiser. Não sou obrigada. Quinta e, finalmente, penúltima forma de aquisição de propriedade móvel. Confusão, comistão e adjunção. Artigo 1272. Essas 3 formas de aquisição de propriedade imóvel, elas estão todas descritas no 1272. É quando acontece a mistura de vários componentes e cada componente é de um proprietário. Aí, a pergunta que não quer calar, de quem que é? Nós temos 3, 2, 5, 10 componentes misturados, e aí, de quem que é aquela nova coisa que surgiu ali?
Aí que entra o artigo 1272. Vamos ler? As coisas pertencentes a diversos donos, confundidas, misturadas, estamos junto e misturado, ou adjuntadas, sem o consentimento deles, continuam a pertencer-lhes, sendo possível separá-las sem sem deterioração. Então, se eu consigo separar as coisas individualmente e essas coisas não sofrem nenhum prejuízo, ok, continuam sendo cada uma. Mas e aí, se misturar, não dá para separar mais? Por exemplo, um caminhão de sal que estava sendo dirigido aí para alguma propriedade, tomba e mistura com a terra, com a areia fofa. Dá para separar o sal da areia? Não dá, né? Então, ali a gente tem o proprietário da areia, que recebeu o sal, e o proprietário do sal, que misturou na areia. Nós temos dois componentes, dois proprietários. O que a gente faz agora? A gente não tem como separar. Os próximos parágrafos do artigo 232 traz. Então, olha só, antes de trazer a solução, a gente tem que saber o que é confusão, o que é comistão, o que é adjunção. A confusão é a mistura de coisas líquidas. Por exemplo, um vinho com refrigerante. Por exemplo, gin com energético. Top. Por exemplo, cachaça com mel. Pois é, isso é confusão. Eu fiz a mistura de dois elementos líquidos. Comistão é a mistura de coisas sólidas, no caso do sal com a areia. O exemplo que eu dei seria uma comistão. E a adjunção é a união de duas coisas que se sobrepõem, mas não se misturam. Apesar delas não se misturarem, elas não podem ser separadas sem que uma não prejudique a outra. Por exemplo, um selo que está colado na carta. Eu já colecionei selos quando eu era adolescente. Selo não é barato. Muitos selos eu não comprava porque eu não tinha dinheiro, e adolescente não tem dinheiro mesmo para nada, né? Mas tem selo que é muito caro. Tem pessoas que colecionam selos e eles são caríssimos. Aí você cola esse selo numa carta. Nesse caso, se eu tirar o selo, se eu descolar o selo, eu vou o quê? Rasgar o selo. Então, apesar dessas duas coisas não se misturarem, elas estão sobrepostas e unidas de uma forma que, se eu separar uma da outra, elas vão ser prejudicadas de alguma forma. Essa é a adjunção. Pois bem, se as coisas que pertencem aos seus donos puderem ser separadas, ótimo. Cada um vai com a sua coisa para casa, são felizes para sempre. Mas as coisas sob confusão, como estão a adjunção, obedecem 3 regras. Se a separação for impossível ou muito onerosa, aí surge o condomínio forçado. O que é o condomínio forçado? Gente, você está lá no parágrafo 1º do 1272. O que é o condomínio forçado? Eu não posso separar? Não posso. Então, ambos são donos daquela coisa, daquela nova coisa que nasceu com a mistura, com a confusão. Então, eu preciso que ambos entendam que não dá para separar, então ambos vão ser proprietários daquela coisa. Outra regra, se uma das coisas puder ser considerada principal, um anel, por exemplo, com diamante, o diamante é de um e o anel é de outro, e houve a junção das duas coisas, não dá mais para separar. Aí, nesse caso, aquela coisa principal, que é o anel, vai pertencer a de quem era o anel, agora com diamante, só que ele vai ter que indenizar o diamante para o outro proprietário.
Agora, a próxima e última forma de aquisição de coisa móvel, uso capião. Tá bom, Murilo. Beleza. Vi aqui seu recadinho. Uso capião. Gente, é o mesmo princípio da uso capião de coisa imóvel, a gente vai usar aqui de coisa móvel. Tem que ter o ânimo de dono, tem que ter uma posse mansa, pacífica, sem contestação, por um prazo determinado, sem oposições. Só que o prazo aqui é só de 3 anos. Tá, 1260, artigo 1260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. Essa usucapião de coisa móvel do artigo 1260, ela se equipara à usucapião ordinária de coisa imóvel. Lembra da usucapião ordinária de coisa imóvel? É bom que a gente faz aqui a gente relembra a matéria anterior para a prova. Quando a gente estudou uso capião de coisa imóvel, nós vimos que tem a ordinária e a extraordinária. Aquela mais comum, que exige um prazo maior de tempo, que a extraordinária, ela exige um prazo de 15 anos. E a ordinária, ela exige um prazo menor, só de 10 anos, só que aí ela exige também o justo título e a boa-fé. Então, é menos tempo de posse? Sim. É menos 5 anos de posse, se eu comparar a ordinária com a extraordinária. Mas, para eu conseguir usucapião ordinário, eu preciso ter a posse adquirida por boa-fé e o justo título. Então, essa usucapião de coisa móvel do artigo 1260, ela também exige o justo título e a boa-fé da posse. Então, aqui a gente equipara esse tipo de usucapião de coisa móvel com a ordinária, porque ela exige também o justo título e a boa-fé, só que essa aqui só exige 3 anos, né? De posse mansa, pacífica e duradoura. E também temos uma forma análoga da usucapião extraordinária, no artigo 1261 do Código Civil. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá o usucapião independentemente de título ou boa-fé. Então, 5 anos, não interessa se você está de boa-fé ou não com aquela coisa, com a posse da coisa móvel, usucapião, certo? É mais simples, mas a lei prevê também um prazo. 5 anos não exige justo título e boa-fé. 3 anos exige justo título e boa-fé. Eu posso usucapiar linha telefônica? Sim. Súmula 193 do STJ determina que o direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por usucapião. Olha que interessante. Você separou, né, enfim, do seu cônjuge, do seu companheiro, do seu namorado, e ele está usando o telefone fixo ali que estava no seu nome, até hoje no seu nome. Só que já passaram 3 anos e nada, ele pode pedir usucapião do uso daquele número. Súmula 193 do STJ. Lana, e se alguém roubou meu carro, é coisa móvel? Se tiver 5 anos, pode pedir usucapião. Ou seja, além do cara roubar meu carro, se ele ficar com 5 anos com o carro, ele pode usar o usucapião para se apropriar do meu carro de forma legal. Não, graças a Deus, os tribunais não aceitam esse tipo de aquisição de coisa adquirida por meios ilícitos. Tá bom? Então é isso, pessoal, nós terminamos. Se essa aula cair, a gente entra de novo no mesmo link que eu passei para vocês. Professora, tem uma curiosidade, uma dúvida. Sobre a prova, o que eu tenho a dizer para vocês. Gente, a Regiane tá aí, olha a Regiane. Agora, Regiane, agora que eu te vi.
Peraí, Professora, tá mudo. Deixa eu pôr aqui, deixa eu te liberar aqui. a professora me vetou. Ah, censura. Oi, som. Desativa seu som aí, Rejane. E aí, deu certo? Desativei. Aí. E aí, deu certo? Vocês estão ouvindo a Alô, Rejane? som? Uai, tá meu Sim, celular. tô escutando. Vou embaixo aqui. Tá. Gente, eu vim dizer que eu tô com saudade de vocês, mas assim, de morte. Você não tá entendendo. Aquela sensação de solidão, sabe? De ficar sozinha Eu não dentro tô daquela ouvindo até Cambori. agora, Precisando de socorro. vocês. Ah, eu tava olhando hoje a foto dos nossos eventos. Alguém vai Saber, traduzindo aí o que a Rejane tá falando, por muito favor, no bate-papo, cidadania. porque eu não tô ouvindo. Vou fazer Libras, tá, o Lana? Ai, ai, tem que acabar, Peraí, deixa eu Vanessa, fazer pelo esse amor de negócio aqui. Deus. Saudade demais. Oi, Guilherme. Você forma ou não forma, Guilherme? Eu quero te formar. Agora eu formo. Agora você forma. Se a Lana deixar, né? Aí, Ai, ai. Ó, não vou atrapalhar a aula de vocês, não. Eu passei aqui para deixar um beijo, tô com muita saudade. Quem tiver foto da turma, manda para mim, por favor, no WhatsApp. Eu quero divulgar, publicar foto da turma de vocês. Eu tenho saudade de toda a turma. Não me abandona, não, tá bom? Estou à disposição, estou trabalhando todos os dias. Trabalho, não é home office, é lá na Cambori mesmo. Quem precisar de mim, por e-mail, por WhatsApp, estou lá, tá bom? E parabéns para todos nós que vencemos esse semestre, né? Com muita perseverança. Foi um semestre de desgaste psicológico, físico, emocional.